TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao setor industrial. A dívida da Prefeitura para as próximas gestões é de pelo menos R$500 bilhão. E a gente vai explicar tudo isso para você aqui no Correio Petropolitano Debate. A passagem de carretas vai interditar a descida da Serra de Petrópolis na madrugada de terça-feira e a operação especial vai ser acompanhada pela Concer e pela Polícia Rodoviária Federal. Petrópolis é a sexta cidade no ranking em crimes ambientais com mais denúncias do estado. Em 2023, Itaipava foi a localidade com mais denúncias de crimes, com 52 registros. A partir desta segunda-feira, os bancos começam a oferecer uma alternativa para renegociação de dívidas bancárias de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas que faturem até R$4.800.000 por ano. E o governo do Rio, por meio do Rio Solidário, doa mais de 10 toneladas de alimentos e itens emergenciais para o Rio Grande do Sul. O diálogo, com o objetivo de acompanhar a movimentação no mercado de trabalho, influenciado principalmente pelo setor da indústria. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Início de semana, segunda-feira e você sempre aqui ligadinho com a gente. Fique à vontade para interagir, comentar, compartilhar a nossa programação. A gente começa a edição de hoje falando sobre um tema extremamente importante. O Tribunal de Contas da União, o TCU, em acordão emitido na última quarta-feira, determinou uma nova licitação para a gestão da BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, enfatizando a impossibilidade de prorrogar o contrato com a atual empresa, a Concer, que é a que administra o trecho. O contrato da atual administradora da via, a Concer, está vencido desde 2021, mas a Justiça Federal tem estendido anualmente o caso e que foi levado à Justiça em 2016, quando o Tribunal de Contas da União indicou um sobrepreço praticado pela empresa nas obras da nova subida da serra. Desde então, as obras do trecho, que eram para ter sido inaugurado nesse mesmo ano, estão paradas. O TCU observou tentativas anteriores da prorrogação do contrato vencido, mas ressaltou a impossibilidade legal dessas medidas sem autorização explícita nos documentos contratuais. Em resposta, o órgão ordenou à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e ao Ministério dos Transportes que apresentassem estudos de viabilidade para uma nova licitação em 60 dias. A Concer informou, por meio de nota, que as alegações do acordão estão baseadas em dados desatualizados e já esclarecidos integralmente pela Concer perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os esclarecimentos abrangem questão de sobrepreço, de impostos e do projeto executivo da nova subida da serra. Informou ainda que é absolutamente improcedente a alegação de que a Concer não tenha realizado obras e que acumule inexecuções contratuais, como está apresentado no mais recente acordão do tribunal, também amparado em dados desatualizados, foi o que informou a nota. Além disso, a própria ANTT, em 2015, informava publicamente que a Concer já somava 146% em investimentos na rodovia, além do previsto originalmente no contrato de concessão. E que de lá para cá, esse percentual é de aproximadamente 200%, segundo estimativas próprias da companhia. Antes da inadimplência sofrida em 2014, a concessionária constava entre as 10 melhores do país. Decisão judicial obtida pela Concer ampara a possibilidade de extensão do prazo de concessão e uma perícia judicial confirma que a concessionária é credora da União em mais de R$2 bilhões, principalmente pelas obras executadas para a construção da nova pista de subida da serra, foi o que informou a concessionária. Agora, de fato, a gente tem aí um impasse enorme e que quem sai prejudicado é a própria população, é o próprio motorista que precisa passar pela via, pela rodovia no caso.
A nova subida da serra ela é fundamental para a população como um todo, inclusive a gente vai falar ainda sobre a operação especial aqui que está prevista para essa terça-feira, justamente porque a pista de subida da serra hoje não tem condições de comportar determinados veículos e fica sempre nesse entrave. A Conselho afirma que tem gastado, que tem investido, o Tribunal de Contas da União alega que não, que há sim a necessidade de uma nova licitação, de uma nova concessão. Em contrapartida, a Agência Nacional de Transportes Terrestres fica sempre também jogando a responsabilidade para o Tribunal de Contas da União, informa que está aguardando processos, enfim. E quem de fato sai nessa situação aí com prejuízo é a população. Afinal, inclusive em março agora, a Praça do Pedágio no quilômetro 102 ficou completamente interditada por mais de 24 horas por conta de deslizamentos nas margens da rodovia, o que mostra também a necessidade de novos investimentos, seja para terminar a nova subida da serra, seja para garantir a segurança viária daqueles que trafegam ainda pela pista de subida. Olha só, Petrópolis tem enfrentado uma batalha, viu, contra os crimes ambientais e que ameaçam aí, o meio ambiente com desmatamento ilegal e poluição de rios. Uma série de atividades tem sido registrada na cidade. Foram 140 denúncias de crimes ambientais feitas ao Linha Verde somente nos 4 primeiros meses deste ano. E o desmatamento florestal, a extração irregular de árvores e maus tratos contra animais são os que apresentam os maiores índices, os maiores números de denúncias, sendo 97 registros desde o início do ano. Em 2023, Itaipava foi a localidade com mais denúncias de crimes ambientais. Foram 52 registros. Na sequência, aparece a região da Posse com 33, Araras com 37 e também Correios com 30. De acordo com os números, até o momento, Petrópolis lidera a 6ª posição em denúncias em todo o estado do Rio. Os crimes ambientais mais frequentes englobam diversas áreas, incluindo a flora nativa, a fauna silvestre e os recursos hídricos e até mesmo o ordenamento urbano, conforme a Lei Federal 9.605 de 1980, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais. Petrópolis ganha destaque em crimes relacionados à flora, como o corte ilegal de árvores, e em algumas vezes associados a construções irregulares, e devido à sua significativa extensão territorial, inserida em uma unidade de conservação, que inclusive aqui em Petrópolis é a APA Petrópolis. O município está sujeito não apenas ao que é estipulado pela lei, mas também disposições da Lei 9.985 de 2000, que institui o sistema de unidades de conservação. A nossa equipe tem apurado os casos em Petrópolis e tem trazido para você todo esse balanço, inclusive ao longo das nossas programações, dos nossos telejornais. Você já acompanhou aí queimadas, ocorrências aqui na cidade durante esse ano, inclusive neste mês de maio. E por conta aí também da baixa umidade do ar, isso também impacta muito aí para novos incêndios, inclusive soltura de balões, infelizmente ainda são aí as maiores ocorrências, principalmente dos incêndios florestais. A gente que citou aqui a questão da nova subida da serra, carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida, em operação que está prevista para ocorrer na madrugada desta terça-feira, entre meia-noite e 4 horas da manhã. A reversão da pista de descida vai exigir a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102 no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem a passagem pela pista de subida, de traçado quase centenário. Equipes da Conselho, da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. A orientação é programar a viagem e evitar retenções no trecho da rodovia durante a operação especial. Para mais informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR-040, o usuário deve ligar para a central de atendimento 0800 282 0040. Importante então aí o motorista ficar atento já na madrugada desta terça-feira essa operação especial. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, realiza uma série de vistorias na região serrana fluminense com o objetivo aí de otimizar a instalação de 2 radares meteorológicos banda X
que vão ajudar aí na identificação e no rastreio de tempestades à distância. A próxima visita vai ser realizada na semana que vem em Cordeiro. Os técnicos vão vistoriar um terreno que possa atender a cidade de Nova Friburgo. A previsão é que as vistorias se encerrem até o final deste mês e o local seja decidido em junho. Os municípios escolhidos para terem esse monitoramento reforçado são Petrópolis e Nova Friburgo, que periodicamente aí são afetados por fortes chuvas. Na última quarta-feira, dia 8 de maio, mais um local foi vistoriado aqui em Petrópolis. Técnicos do INEA foram até o Morro das Antenas, no bairro do Morém, para estudar e analisar a área. Os critérios analisados são acessibilidade e infraestrutura, como energia elétrica, além de internet, pontos de água e esgoto e também a estabilidade do terreno. A nossa equipe está em contato, inclusive, com o INEA para saber se essas localidades, entender se essas regiões vistoriadas já são aí o princípio de onde esses radares serão instalados e se há também a previsão para que esses radares estejam em funcionamento. É importantíssimo e, se possível, que eles já estejam instalados esse ano. Afinal, a gente sabe que outubro é aquele período que começa as fortes chuvas, chuvas de verão, e, obviamente, um radar como esse pode auxiliar e muito para que haja a prevenção das vidas na nossa região. Mais uma vez, o Banco de Sangue Santa Teresa pede o apoio da população nas doações. O estoque permanece crítico na região aqui de Petrópolis. Não só aqui, mas em outras unidades também. Já trouxemos isso aqui no Correio Petropolitano Debate. E a Marcela, mais uma vez, coordenadora do Banco de Sangue Santa Teresa, pede o apoio dos doadores. Olá pessoal, boa tarde. Marcela, enfermeira coordenadora do Banco de Sangue Santa Teresa. Estou passando por aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, porque eu preciso pedir ajuda de vocês. Nós tivemos nos últimos dias um número de doadores abaixo do necessário para manter uma produção segura de hemocomponentes na nossa cidade. E hoje os estoques de sangue já estão no nível crítico, comprometendo a segurança dos atendimentos. Então eu preciso passar por aqui para pedir ajuda de todos vocês que são doadores e pedir às pessoas que ainda não são doadores que venham ao banco de sangue e façam a sua doação. Somente através da sua doação nós conseguiremos manter os estoques de sangue da nossa cidade em situação confortável para atender com segurança todas as pessoas que hoje já precisam do sangue e as pessoas que venham a precisar. Então a gente conta com a ajuda de vocês para continuar nessa corrente de salvar vidas. Obrigado, Marcela, pelas informações. A doação é simples, dura em torno de 20 minutos, todo o processo, desde a triagem até de fato finalizar a doação, e você ajuda a salvar até 4 vidas. Alguns dos critérios para você fazer a doação: ter mais de 50 quilos, entre 16 e 65 anos, desde que a primeira doação seja feita até os 60 anos. Menores de idade precisam estar acompanhados de responsáveis. Para fazer a doação é necessário levar um documento oficial com foto. Além disso, não é necessário estar em jejum, mas evitar alimentos gordurosos e não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas antes da doação. Outras dúvidas relacionadas se eu posso ou não realizar esse ato, liga para o Banco de Sangue Santa Teresa, tire as dúvidas e não deixe de auxiliar nessa campanha extremamente importante. A gente muda de assunto e fala agora sobre o esporte. Vai ter estreia do Carioca A2 e o nosso repórter Gabriel Ratti já está aqui com a gente para trazer as informações ao vivo. Gabriel, seja bem-vindo, uma ótima semana e já temos clássico para esse fim de semana, não é isso? Boa tarde, Richard, boa tarde a todos de casa. Isso mesmo, nesse fim de semana já começa o Campeonato Carioca Série A2, é a famosa segunda divisão do Campeonato Carioca, é o segundo campeonato mais importante ali do estadual e já começa com estreia de 2 times daqui de Petrópolis que estarão nos representando. O primeiro é o Serrano e o segundo é o Petrópolis Futebol Clube. Se puder colocar na tela pra gente a tabela do Serrano. Já vai começar agora neste sábado em casa, já estreia em casa contra o Arte Sul. A partida vai ser às 3 horas da tarde no Atílio Marotti, então. Tá aí, inclusive o pessoal deu um zoom para você poder acompanhar um pouco melhor já esse calendário, o cronograma de jogos do Serrano e inclusive a segunda rodada ali
a gente já consegue ver também dia 25 de maio, num sábado, jogo fora de casa contra a equipe do Duque de Caxias. Isso aí, o Serrano, já vai estrear em casa, mas vai pegar 2 jogos fora de casa, 2 jogos difíceis, Duque de Caxias e Araruama. Então, tem que ter atenção aí para já começar a pontuar bem, para lá na frente já não ficar no sufoco, né? Primeiro passo, já conseguir ganhar dentro de casa, com o apoio da torcida, levar esses 3 pontos e colocar a responsabilidade no time do Duque de Caxias, que vai ter então o jogo mandante. Isso mesmo. Vale lembrar também que o estádio Atílio Marotti ainda não vai liberar a arquibancada completa, ela está interditada ainda, vai ser só parcialmente, mas a torcida do Serrano vai em peso, como é que foi ano passado, e espera grandes públicos para esse ano. Tá certo. Falando agora sobre o Petrópolis. Agora vamos de Petrópolis, se puder colocar na tela pra gente a tabela deles. Já vai começar com pedreira, é clássico, contra o América do Rio de Janeiro. Logo depois, no dia 25, vai enfrentar o Resende. E no dia 1 de junho, vai enfrentar o Maricá. Tá certo. Então a equipe de Petrópolis também aí tem grandes confrontos já nesse início da primeira rodada. E é importante a gente sempre lembrar aqui, começar o campeonato com o máximo de pontos possíveis. Vitória, empate em alguns casos, inclusive ajuda também para a reta final. A gente sabe que outros torneios podem acontecendo ao longo da temporada, desgaste físico, lesões, isso afeta também aí o dia a dia dos atletas do clube. Então iniciar essa campanha, esses primeiros jogos com a pontuação é fundamental para um bom resultado ao fim da temporada. Uma curiosidade interessante é que esse primeiro jogo do Petrópolis pode marcar a volta de um grande atleta, não só do Rio de Janeiro, mas do mundo, do futebol mundial. Se puder colocar na tela para mim, para mostrar quem é esse atleta. Conhece aquele rapaz ali? Rapaz? Acho que ele ganhou um pouquinho de título aqui. Já, alguns né? aqui, alguns. Para quem não conhece, eu acho muito difícil, mas esse é Romário, grande atleta da seleção brasileira, do Flamengo, do Vasco. Tem títulos de Copa do Mundo na carreira, tem bola de ouro e voltou esse ano aos 58 anos de idade para voltar como atleta e pretende jogar ao lado do filho dele esse ano. Não vai jogar muitas partidas, já falou que não quer jogar muito, mas lá. Tá em dia. Quem sabe não desaprende, né? É verdade. Falam que é igual andar de bicicleta, né? Depois que você aprende, nunca mais esquece. E tá aí, 58 anos, inclusive pelas redes sociais ele até brincou, né, que o bom de ser aí o presidente do clube e também atleta é que ele pode jogar a hora que ele quiser, né? Ele joga a hora que quiser e se o treinador não gostar, o treinador é demitido. Se o outro atleta não gostar, ele é demitido também. E tá aí, inclusive, baixinho, como também é conhecido, nunca também deixou de fazer os seus gols aí de cabeça, viu? Então a equipe do Petrópolis vai ter que ter uma atenção redobrada, vamos dizer assim. Afinal, o Romário está chegando aí também para essa estreia, né? Mesmo. E o Serrano também não vai se livrar dele, não. Ele pode enfrentar o Romário na 4ª rodada, no dia 8 de junho, aqui no Atílio Marotti. Então a gente pode ver o Romário brilhando aqui no estádio do Atílio. Tá certo, Gabriel. Obrigado pelas informações. A gente vai, obviamente, acompanhar como que vai ser esse jogo também do América. Afinal, uma das grandes estrelas aí é o próprio presidente Romário, que está voltando aí aos gramados. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. O Correio Petropolitano em Debate faz um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco. Tem previsão do tempo para você, a participação dos nossos repórteres e muito mais sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Na tela para você já aí os municípios da nossa região de cobertura com as respectivas previsões para esta terça-feira. O alerta de onda de calor permanece, para o estado do Rio de Janeiro. Grande parte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também Goiás e parte do centro e norte do estado de Mato Grosso do Sul. O alerta ele permanece até as 11h59 dessa segunda-feira. Em Nova Friburgo, você já consegue ver no seu televisor, a terça-feira será de poucas nuvens no céu, ventos fracos e não há possibilidade de chuva. Os termômetros vão registrar queda nas temperaturas, mas isso não significa que não vai fazer calor, A gente consegue ver ali, as temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 29 graus. Teresópolis, condições vão ser bem similares. Sem possibilidade de chuva, os teresopolitanos também vão sentir queda nas temperaturas e que devem variar também entre a mínima de 14 e a máxima de 29 graus. Petrópolis, nesta terça-feira, terá sol entre nuvens, não chove. Também com queda nas temperaturas, os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 31 graus. Já em Patida Alferes, também vai registrar queda na temperatura, Também não há possibilidade de chuva para essa terça-feira. E a mínima será de 17, máxima aí chegando a 31 graus. Paraíba do Sul, nessa terça-feira, vai registrar queda nas temperaturas, mas não chove e o clima também será bem seco. A umidade, por exemplo, chega aí a 30%. As temperaturas também variam entre a mínima de 20 e máxima de 33 graus. E para encerrar, em Três Rios, terça-feira de sol entre nuvens, dia também bem abafado, ventos fracos e as temperaturas variando entre a mínima de 20 e máxima de 34 graus. Inclusive, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar. Por isso é importante você que tem problemas respiratórios ficar atento aí com a questão da saúde e, obviamente, também se hidratar bastante, já que a gente vai ter essa baixa umidade aí. Não tem chovido, onda de calor que chega aí a 5 graus de temperatura, além do costume já para esse período, a gente tem essa consequência então. Inclusive, o Estado divulgou também já pelo novo boletim epidemiológico o aumento de casos aí de síndrome respiratória aguda grave. Então, muito cuidado e atenção com as síndromes virais. A partir desta segunda-feira, os bancos começam a oferecer uma alternativa para renegociação de dívidas bancárias de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas que faturem até 4.800.000 por ano. Vão ser renegociadas dívidas não pagas até o dia 23 de janeiro de 2024. E dessa renegociação vai ser
importantíssimo para o pequeno empreendedor e o empreendedor individual, para que essas pessoas possam obter ali recursos para manter as atividades. Muitos não conseguem justamente por conta ali, né, da baixa renda, né, ou até mesmo para conseguir investir e ao mesmo tempo pagar as contas. A ação faz parte do programa Desenrola Pequenos Negócios, que é uma iniciativa do Ministério da Fazenda, Ministério do Empreendedorismo e da microempresa e dos pequenos empresários. Além disso, todas essas dívidas podem ser renegociadas e vai variar os descontos, que podem ser entre 40% e 90%, de acordo com a quantidade, né, da dívida, né, o valor dessa dívida, e também em relação a se a pessoa vai pagar, né, o empresário vai pagar parcelado ou, por exemplo, também à vista. Então não deixe de aproveitar, você que é empresário, tem alguma pendência, alguma dívida, aproveite essa oportunidade para realizar. Inclusive, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, também tem apoiado essa campanha, e essa parcela atendida é a mesma que precisa de ajuda para renegociar as dívidas e obter recursos para manter as atividades. Importante agora, para aderir ao programa, o microempreendedor ou pequeno empresário deve entrar em contato, né, com a instituição financeira onde tem a dívida. A orientação é buscar os canais de atendimento oficiais disponíveis, ou seja, nas agências, na internet ou aplicativo, e assim ter acesso às condições especiais de renegociação dessas dívidas. As condições e prazos para renegociação vão ser diferenciados e cabe a cada instituição financeira aderir ou não ao programa. De acordo com a FEBRABAN, somente os bancos cadastrados no programa vão ofertar condições de renegociação de dívidas. Caso contrário, a sugestão é renegociar o débito mesmo assim, ou então fazer a portabilidade da dívida para uma instituição financeira cadastrada. Ainda é outra recomendação enviada para esses empresários e para as empresas que forem renegociar as dívidas, que busquem mais informações dentro dos canais oficiais dos bancos cadastrados. Isso porque muitos recebem mensagens justamente durante esse período de campanhas de renegociação por meio das redes sociais, por meio do WhatsApp, ligações, SMS. A orientação da FEBRABAN é justamente não realizar essas renegociações, porque é um golpe, uma tentativa de criminosos utilizarem dessa oportunidade, dessa ferramenta, para conseguir dados e, obviamente, também dinheiro. E isso aí, nesse caso, a gente sabe como acontece. A gente já trouxe diversas entrevistas aqui no Correio Petropolitano Debate sobre isso. Então procure sempre os canais oficiais, as agências, os aplicativos, para evitar qualquer tipo de fraude. O Correio Petropolitano Debate vai a Brasília conversar com o nosso repórter, o Rodolfo Lago, já está a postos para conversar aqui com a gente. Bom, a gente vai trazer o Rodolfo Lago daqui a pouco, então ele ainda não está aqui, a gente está com um probleminha de conexão, a gente já chama o Rodolfo Lago para conversar com a gente ao vivo. Falando ainda sobre a questão relacionada à chuva no Rio Grande do Sul, em solidariedade e apoio aos afetados pelas recentes chuvas no estado, o governo do Rio de Janeiro, por meio do Rio Solidário, uma instituição parceira, intensificou as atuações humanitárias e criou a campanha SOS Chuvas RS, e foram arrecadados mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis e aproximadamente 25 mil unidades de material de higiene pessoal e limpeza, além de cerca de 9.700 itens de cama, mesa e banho e mais de 15 mil garrafas de água. A gente vai acompanhar a fala da Paola Figueiredo, que é a presidente do projeto, e vai falar justamente sobre essa iniciativa. O Rio Solidário ele tem uma tradição de atuar em ações humanitárias e por isso nós encampamos a campanha SOS Chuvas pelo Rio Grande do Sul. Quem quiser doar, nós estamos recebendo os itens em diversos pontos do governo, na sede do Rio Solidário e através de Pix. O Rio Solidário já recebeu 25 mil itens de higiene e limpeza, 10 toneladas de alimento, quase 10 mil itens de cama, mesa e banho, 15 mil garrafas de água de 1,5 litro e 35 mil itens emergenciais. Então, nós escolhemos que uma carreta saia aqui do Rio de Janeiro em direção ao Rio Grande do Sul, diretamente para o município de Canoas. Ela está indo via Secretaria de Assistência Social, através do Rio Solidário. Então essa carreta já chega com água, com itens de cama, mesa e banho para a população. Não temos dúvida de que vai ser um alento para a população.
Nós estamos em contato direto, diariamente, com a Prefeitura, com a Secretaria de Assistência dos municípios, e eles relatam que a chuva está voltando e que eles ainda estão com muitos pontos de alagamento. Então, pessoal, a sua doação é muito importante, ela vai chegar em boa hora e ela vai chegar pelas vias corretas da assistência social para a população. Nós receberemos doação até 31 de maio e enviaremos via Exército. Já temos o contato com o Galeão e tudo vai chegar em Canoas e municípios de adjacências. A gente tem inclusive as atualizações para você. São 447 municípios do estado que foram afetados por conta da chuva. 81.200 pessoas permanecem em abrigos e são 500 mil desalojadas. 147 mortes foram confirmadas e mais de 130 estão desaparecidas. Agora sim, nós vamos a Brasília conversar com o nosso repórter Rodolfo Lago, que vai trazer informações para a gente ao longo aqui do Correio Petropolitano Debate. Inclusive, nas últimas semanas, nós temos falado sobre os atritos e a dificuldade de relacionamento do presidente da República, do executivo de modo geral, com os parlamentares. Mas a gente fala hoje sobre uma pesquisa que apontou a popularidade em relação ao governo Lula e que também está mostrando aí insatisfação com a atual gestão. Não é isso mesmo, Rodolfo? Boa tarde para você. É isso, Richard. Boa tarde aí a todos, aos que nos assistem. Muito obrigado sempre pelo convite, pela audiência. Essa pesquisa, que foi divulgada pela Genial Quest, ela mostra um dado que é preocupante, para o governo do presidente Lula. De acordo com essa pesquisa, 55% dos entrevistados disseram considerar que Lula não mereceria ser reeleito, ou seja, que ele não mereceria um segundo mandato como presidente da República diante do que ele vem fazendo agora. Então, é um dado preocupante, que mostra toda essa dificuldade, Richard, que o Lula vem tendo desde o início desse seu terceiro governo como presidente da República. Por quê? Porque o Lula já foi eleito ali com 51% dos votos, quer dizer, já numa margem bem apertada, e toda essa situação de polarização, da relação com o Congresso bem mais conservador que o governo, foi sempre criando dificuldades que fez com que, em determinados momentos, a coisa melhorasse um pouco, outras horas piorasse, caísse como agora, e ele fica nessa oscilação sempre muito desafiadora. E aí, nesse momento, essa pesquisa mostra que, para a maioria aí das pessoas, ele não mereceria ser reeleito. Tem um dado positivo, por outro lado, para ser considerado, que é o seguinte: o principal adversário do Lula nessa questão política, que polariza com ele essas posições políticas, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível, ele não disputa a próxima eleição em 2026. Então, portanto, esse campo conservador vai ter que encontrar alguma alternativa, alguém aí que para onde esses votos sejam transferidos. E isso ainda não tem clareza, quer dizer, na hora então que a pesquisa Quest testa outros nomes para disputar com o Lula, apesar desse dado inicial das pessoas dizerem que ele não mereceria ser reeleito, na comparação com os outros, o Lula acaba levando vantagem. O que está mais próximo dele é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas nesse caso o Lula ficaria com 46% e o Tarcísio com 40%. Testou-se também a Michele Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela ficou com somente 30%. E testou-se o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, no lugar do Lula, e os percentuais foram semelhantes a esses percentuais da Michele Bolsonaro. Quer dizer, então, na hora que se compara com alguém, o Lula ainda tem essa vantagem na comparação. Rodolfo, pegando o gancho aqui um pouquinho no que a gente tem acompanhado no Rio Grande do Sul, e queria um pouquinho da sua análise também em relação ao que poderia estar levando a essa insatisfação
da população brasileira em relação à atual gestão do presidente? Olha, Richard, o que parece que está acontecendo é que mesmo coisas aí positivas aí na economia, de redução do desemprego e outros dados importantes, né, que fizeram, inclusive, agora recentemente a agência Moody's, né, a agência que analisa o risco, né, de investimentos no país, melhorar a nota no Brasil. Embora você tenha esses dados positivos, eles parecem que não estão chegando de forma muito clara na ponta, na população. Então, a população vai ao mercado, encontra o preço das coisas mais alto, a população paga uma passagem de ônibus, um transporte, sente um aumento também. Então, quer dizer, as pessoas não estão enxergando melhoras aí feitas pelo governo. E como a relação é sempre muito difícil com o Congresso, o que é aprovado é sempre num custo muito alto, de liberação de emendas, de cargos, etc., tudo vai ficando difícil. Um país polarizado politicamente, né, onde a oposição tem força grande, como mostrou em mais de uma vez em manifestações aí na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, em Copacabana. Então, quer dizer, há essa possibilidade também, essa possibilidade muito grande de mobilização da oposição atrapalhando o governo. Então, acho que isso tudo somado é que leva a essa situação. Agora, você comentou aí o caso das enchentes no Rio Grande do Sul, e há, Richard, quem analise que a condução que o presidente Lula pode ter dessa tragédia, da solução dessa tragédia, pode acabar sendo um ponto de inflexão, de certa forma, pode vir, se tudo for feito da forma mais correta, a ajudar o Lula politicamente mais adiante. Quer dizer, se o Lula mostra ali que teve preocupação, que atuou rapidamente, que conseguiu ali reverter os casos, há quem analise que isso pode ajudar. Inclusive, há quem faça uma comparação, Richard, com os Estados Unidos, com o ex-presidente George W. Bush. Quando houve lá o atentado de 11 de setembro, né, houve uma melhora na popularidade do Bush naquele momento, porque a população americana se sentiu ali desamparada, desassistida, e isso melhorou a posição do Bush. Mas aí, mais adiante, quando houve lá em New Orleans o furacão Katrina, que é uma situação parecida com essa aí do Rio Grande do Sul, e o George W. Bush nem foi ali a região de Nova Orleans para prestar solidariedade, ver como é que estavam as vítimas, isso dali fez a popularidade do Bush despencar e foi um dos fatores que fez com que ele acabasse depois não sendo reeleito. Então, você tem esses fatores. Então, agora, no caso do Rio Grande do Sul, há quem avalie que se o Lula atuar bem e mostrar ali uma boa capacidade de atuação, de intervenção ali para resolver essa tragédia, isso pode acabar beneficiando ele politicamente. Tá certo, Rodolfo. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você em Brasília. É claro que a gente vai continuar acompanhando também essas pesquisas de popularidade e, obviamente, de aprovação também do governo Lula. É isso aí, gente. A gente vai estar sempre aqui à disposição, às ordens aí. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Rodolfo Lago conversando com a gente ao vivo de Brasília. Obrigado, Rodolfo. Para você que está nos acompanhando, a gente vai fazer um intervalo rápido, volta daqui a pouco para trazer para você uma entrevista que nós realizamos com o presidente da Firjan Serrana para apontar o setor industrial e o impacto na geração de emprego e renda. Nós trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate os dados do novo CAGED e mais de 80% das vagas são referentes ao setor industrial. Tudo isso você acompanha após o intervalo, não saia daí, a gente volta já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Início aqui a nossa entrevista de hoje, queria agradecer primeiro, Júlio, obviamente, sua presença mais uma vez aqui com a gente para falar um pouquinho sobre os índices do setor da indústria, aqui principalmente na nossa região.
Queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Boa tarde, Richard. É um prazer aqui estar podendo falar com vocês aqui. Eu sou Júlio Talon, sou diretor-presidente da GSL aqui em Petrópolis e também presidente da Firjan Serrana, né? A nossa regional aqui em Petrópolis. Bom, vamos falar então sobre os índices mais uma vez, né? O setor da indústria Vamos lá. sendo um dos principais aí para a geração de emprego e renda aqui em Petrópolis, Júlio. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que isso representa para a cidade e, obviamente, como que a indústria tem impactado também nessa geração de emprego e renda. Acho que o primeiro trimestre do ano, acho que ele foi muito positivo aqui, né, na nossa cidade, aqui em Petrópolis. A indústria teve uma participação significativa, né, aproximadamente aí 50%, né, de todos os postos de trabalho que foram gerados nesse primeiro trimestre do ano, né, foram gerados na indústria, né, e que é extremamente importante e muito alinhado também com o que nós na Firjan nos propomos a fazer, né, que é apoiar esse segmento que é tão importante, que gera mão de obra qualificada, inovação, traz novas tecnologias, né, e consequentemente, empregos de mais alta remuneração, né? Então, foi um trimestre muito positivo e a indústria teve um destaque, eu diria que significativo. Sim, até quando a gente olha os próprios índices referentes a março, por exemplo, né, o setor da indústria foi ali o principal que levou a esse impacto positivo também nesse mês. Queria que você falasse também sobre, dentro da indústria, existe algum setor que mais contratou e que tem aí um ponto mais crucial para fazer com que esse número, essa geração de emprego e renda, ela também seja maior aqui na cidade? Esse primeiro trimestre, eu diria que tive vários segmentos, vários setores dentro da indústria contribuíram para isso. Acho que eu poderia destacar a indústria têxtil, né? A fabricação de produtos têxteis, ela teve uma relevância importante nesse primeiro trimestre, mas acho que outros segmentos, mesmo dentro da área de metal mecânica, também tiveram contribuições importantes. E existe uma expectativa, a gente tem esse primeiro trimestre muito positivo, né? Esses dados não só relacionados a Petrópolis, mas também no estado como um todo, esse índice ele é muito positivo. E existe uma expectativa para os próximos meses também, a tendência é a indústria continuar gerando emprego e renda? Eu acho que sim, né? Eu sou otimista por natureza, mas eu vejo hoje a possibilidade de um aquecimento do mercado de uma maneira geral, né? No sentido aí mais amplo da palavra. Eu acho que alguns outros fatores vão ser importantes, né, para que esse aquecimento de mercado que a gente hoje está vislumbrando, né, ele se consolide, né? Mas eu vejo de uma maneira bastante positiva uma possibilidade, né, da indústria continuar nessa tendência, né, de geração de mais postos de trabalho ao longo de 2024. Você comentou justamente sobre essa questão aí de fatores que podem influenciar. Você pode citar alguns para a gente? Sim, acho que muitos fatores aqui, especialmente aqui na nossa região aqui, que hoje eu diria que são alguns entraves, né, falando localmente, né, acho que a questão de infraestrutura, né, da logística, né, dos acessos, né, a nossa região, portanto, não só para recebimento de materiais, mas também para escoamento da produção. Acho que isso é um entrave importante dentro desse contexto todo. Acho que existem outras preocupações, né, dos industriais aqui de Petrópolis, como por fornecimento, estabilidade e qualidade, né, do fornecimento da energia elétrica. Acho que isso também é um outro ponto importante, né, que vem sendo tratado, mas ainda precisa de muitos avanços, né, muitas melhorias.
né? Esses são entraves locais, né? E, obviamente, né, toda a questão macroeconômica, né, que envolve a economia do país como um todo, né? E a gente está aí às vésperas aí de ter uma consolidação aí da reforma tributária, né, para que se possa se criar um ambiente, eu diria que mais positivo, né, um ambiente mais amigável, né, para que novos investimentos possam ser feitos e, consequentemente, a gente amplia a possibilidade de geração de novos postos de trabalho. Júlio, vou fazer uma pergunta aqui, até um pouco daquilo, diferente um pouco daquilo que foi até encaminhado para você, mas que me veio como um gancho do que você acabou de citar, da questão, por exemplo, relacionada ao escoamento, né, desses materiais, né, desse serviço também como um todo. A gente está aí acompanhando trâmites, por exemplo, sobre a nova subida da serra, as obras vão voltar, não vão voltar. A nova subida da serra pode auxiliar também nessa geração de empregos aqui, ela sendo finalizada? Cara, eu acho que a nova subida da serra ela é vital para que isso aconteça. Ela é vital para isso que aconteça, né? Não só no ponto de vista da indústria, né? Mas hoje você vê a indústria ela é muito prejudicada com a questão né, dessa logística ruim né, que nós temos hoje aqui com a falta de uma nova subida da serra, né, de manutenção adequada, não só para o trânsito, né, das mercadorias, mas trânsito das pessoas. O turismo, né, ele é extremamente impactado, né, especialmente nas épocas em que, né, de chuvas, né, onde existe uma preocupação muito grande, né, quanto às condições, né, da nova subida da serra, consequentemente, né, afetando o turismo, né, a gente tem um impacto direto em todo o setor de serviços, né? Eu não tenho dúvidas que porque um dos grandes entraves para um crescimento mais acelerado, né, de todos os segmentos econômicos e de geração de emprego de Petrópolis passa pela logística não adequada, né, para ser mais suave, né, hoje com as condições que nós temos aqui na subida da serra aqui, né, e a gente aguarda com ansiedade, né, que essa nova licitação e a retomada dessa obra que é tão importante, não só para Petrópolis, mas eu diria que para o estado do Rio como um todo, né, a BR-040 é um veio de comunicação entre o Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais, isso possa realmente sair dessas discussões, né, desse vem lá, vem cá, e se torne realidade. Aproveitando ainda também esse gancho, falando sobre a questão da energia elétrica, a gente sabe a concessão, tanto da Enel quanto da Light também estão aí basicamente chegando ao fim, se não me engano, em 2026 finaliza. Isso, como que também a energia elétrica pode impactar hoje para o serviço da indústria e de que maneira é também importante que as concessionárias tenham esse olhar mais atento para esse fornecimento de energia, tendo em vista a importância, por exemplo, da indústria em Petrópolis? Você vê, por exemplo, na indústria, né? Hoje, aqui na região, infelizmente, a gente não só problemas para instalação de novos, dificuldades, eu diria que muitas das vezes o processo é muito lento para a instalação de novas empresas, mas também, acho que talvez o ponto que seria mais relevante é a questão da estabilidade, né, do fornecimento de energia elétrica, né? Hoje as indústrias hoje investem cada vez mais em equipamentos mais sofisticados, equipamentos que são muito sensíveis, né, a essas oscilações, né, de tensão na rede. Isso gera prejuízos, né, não só porque às vezes alguns desses equipamentos não conseguem funcionar adequadamente, mas às vezes pode até ter um dano maior nesse equipamento que adiciona custos de manutenção às indústrias, né? Você vê uma outra preocupação, né? A indústria alimentícia de bebidas,
que é um setor bastante forte dentro da indústria aqui em Petrópolis, tem uma preocupação grande, tem um requisito, diria que muito forte, né, de ter estabilidade, né, no fornecimento de energia elétrica, né, os equipamentos precisam receber uma atenção mínima, né, para que eles operem, né, freezer, forno, né, operem nas condições ideais, né, para garantir a qualidade dos produtos que são fabricados aqui. Então, só como exemplos desses, como eu acabei de citar aqui agora, eles atestam a importância da qualidade do fornecimento, da estabilidade do fornecimento da energia elétrica. Perfeitamente. Júlio, para a gente poder finalizar aqui, de um contexto um pouco mais generalizado, eu gostaria da sua análise, enfim, a sua opinião de como a gente pode ter os próximos meses, tendo em vista, por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul. O estado foi muito impactado. Isso, de alguma forma, pode reverberar em amplitude nacional, justamente pela grandeza que foi a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Isso, de alguma forma, pode impactar também o setor industrial aqui no país? Eu acho que acho que de uma maneira geral, né, acho que alguns impactos eles podem surgir daí, né? É difícil a gente avaliar nesse momento, né? Porque o Rio Grande do Sul, é um estado importante, né? Não somente no aspecto industrial, mas também na questão da agricultura, né? Você vê aí a questão do arroz, né? Eu diria que mais de 50% de todo o arroz que é produzido aqui no Brasil ele é produzido no Rio Grande do Sul, né? Hoje é muito difícil a gente fazer uma análise e avaliar quais serão todos os impactos e desdobramentos dessa tragédia que, né, se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Eu acho que uma coisa a gente precisa parar para refletir, né? Acho que a população, acho que não só a população, né, mas acho que principalmente as lideranças do país, né, sobre, né, essa tendência, né, de desastres naturais, né, que a gente começa a ver numa frequência muito maior do que se costumava ver no passado, né? Por conta disso, é urgente realmente que todas as ações, né, voltadas, né, à preservação do meio ambiente, à prevenção, né, dos desastres naturais, né, a ocupação regular do solo, né, esses temas sejam discutidos, acho que com muita urgência, né, e com a máxima seriedade possível, né, para que a gente possa minimizar, né, tragédias como essa né, que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, infelizmente, né, e que nós aqui na nossa região, né, talvez não numa escala tão grande estadual como, né, a gente está vendo no Rio Grande do Sul, mas aqui na nossa região a gente sofre muito com isso, né, e é preciso realmente pôr um olhar, né, da sociedade civil, das autoridades, né, para essa questão, porque a gente já não pode mais tratar isso como uma fatalidade, poxa, como uma coisa, um desastre que não poderia ser evitado. Pode sim, tem muitas ações que podem ser feitas, né, para que a gente não consiga evitar, mas que a gente possa minimizar, né, esses impactos, né, não só na economia, mas o principal impacto, né, que são nas pessoas, né, da gente vê, né, pessoas perdendo não só, né, trabalho de uma vida inteira, né, mas perdendo entes queridos, amigos queridos, né, a gente, né, vidas, né, que são perdidas, né, a cada tragédia como essa. Júlio, alguma outra informação talvez importante em relação ao setor que talvez a gente não tenha abordado que gostaria de ressaltar? Não, acho que não, Richard. Acho que a gente cobriu bem.
acho que a gente acabou até cobrindo um pouco mais né, do que eu esperava, mas acho que foi uma boa conversa, né? Espero ter contribuído de alguma maneira. E, mais uma vez, né, agradeço aí a disponibilidade de vocês, né, e o espaço, né, que é dado, acho que para a Firjan, né, para que a gente possa falar um pouquinho, né, de tudo que a gente tem feito aqui e de como anda, né, não só dos desafios, né, do setor industrial aqui da nossa região, mas também das oportunidades, que são muitas, né? Haja visto aí que a gente continua gerando empregos, né? Então, as oportunidades, elas estão aí. Com toda certeza. A gente, obviamente, também agradece o espaço, né, e a atenção aqui com a nossa equipe para falar também um pouquinho sobre o setor, um dos que mais tem empregado aqui na cidade. Tá ótimo. Muito obrigado aí, Richard. Um grande abraço. TVC, a TV do Correio da Manhã.